Então, meninos, na parte 2 da nossa aula, nós vamos estudar as seções de olho na imagem e para gostar de ler, certo? Nessa seção de olho na imagem, na página 64, você vai colocar o seu livro nessa página, ok? E nós vamos observar aqui um texto, certo? Esse texto, meninos, nós vamos chamá-lo de instruções visuais. Você já empinou o papagaio? O papagaio também é conhecido como arraia e pipa. É um brinquedo muito comum e fácil de fazer. E você sabe montar um papagaio? Será que consegue aprender só com imagens? Então, crianças, papagaio é também como chamamos a pipa. Em algumas regiões são chamados de pipa, em outras regiões são chamados de arraia ou de papagaio, mas se refere à mesma coisa, tá bom? E nós vamos observar nesse texto instruções visuais, ou seja, você deve seguir etapas, tá bom? Cada etapa é o que você vai fazer para poder montar a pipa, certo? Nós temos aqui, meninos, as etapas, ó, já está até numerado, certo? No livro de vocês ainda não está numerado, mas você já pode numerar, tá bom? Essa aqui é a etapa número 1, né? Etapa 2, 3 e 4. Por quê? Porque é uma sequência, tá bom, meninos? É uma sequência. Não tem palavras aqui. O que que tem aqui? Nós vemos apenas os materiais, nós vemos aqui o movimento das mãos, certo? Para confeccionar a pipa. Então, essas são instruções visuais, porque nós observamos que aqui só tem imagens, não é mesmo? Mas será que você consegue entender? Consegue, não consegue? Você olhando apenas essas imagens e essas etapas, você consegue montar a sua pipa? Então, nós vemos aqui, crianças, aqui é como se fosse a primeira parte, que são os materiais que nós vamos precisar. E para montar a pipa ou papagaio, né, nós vamos precisar desses materiais, ó. Nós observamos aqui uma espécie de papel, certo? Ou um papel madeira ou papel ofício, tesoura, cola, um palito, né? Pode ser um palito de churrasco, linha, tá certo? E aqui nós observamos, aqui são os materiais, tá bom? Porque esta parte aqui é quando a pipa já está feita, certo? E aí, depois dos materiais, nós vamos para as etapas. Olha como é que eu faço a leitura desse manual, né? Nós podemos dizer que é um manual. Número 1, você vai dobrar o papel, tá certo? Você vai pegar o papel e vai dobrar. Depois você passa a cola, ó, para você poder pôr, né, o palito. Em seguida, você observa aqui, né, que ele perpassa aqui a linha entre os palitos, certo? E no final ele monta o que nós chamamos de cauda, né? A cauda da pipa, tá certo? Olhando assim, pode até parecer difícil, né? Mas talvez até alguns de vocês já tenham montado uma pipa com seu pai ou com a sua mãe, não é mesmo? E você sabe como é que faz, então fica fácil seguir esse manual, tá ok? Aqui é quando a pipa já está pronta. Ó, ela já está montada, ela já está atrás da pipa, né? Nós observamos que foi posto o palito para que ela fique bem firme, as linhas para anexar a cauda dela, certo? A pipa ela tem que ter muita linha, né, na hora de empinar, tá ok? Então, eu acredito que vocês já tenham até feito, né, alguma vez com o pai ou a mãe, algum amigo, uma pipa como essa, certo? E aqui nós podemos entender perfeitamente as etapas. Passando para as questões, meninos,
Primeiro você numerou os passos de montagem, tá bom? Numere aí, ó, no seu livro. Esse é o passo 1, que é dobrar o papel. Passo 2, passar a cola e pôr os palitos. Passo 3, colocar a linha entre os palitos, né? E passo 4, pendurar a cauda, tá bom? Então, esses daqui são as etapas. 1, 2, 3 e 4. Logo depois, o que nós vamos fazer? De acordo com essa imagem, quantos passos são necessários para montar um papagaio ou uma pipa? Acertou quem disse? São necessários 4 passos. O que as mãos estão mostrando nos passos, meninos? Se a gente for olhar o movimento das mãos, ó. Como fazer a pipa, certo? O movimento das mãos explica pra gente como é que faz a pipa, tá bom? Então, você vai colocar assim. As mãos estão mostrando como os passos devem ser executados, como os passos devem ser feitos. Em que esse texto se parece com o manual de instruções que você leu no início do capítulo? Nós vemos lá no início do capítulo o gênero textual manual de instruções, que é um manual que vem inserido em um jogo, certo? Muitas das vezes ele vem já no próprio jogo que você compra, ou às vezes você encontra na internet esse manual. E nós observamos as etapas. No manual de instrução de jogos, temos as etapas, o passo a passo que deve ser seguido, não é mesmo? As regras, os materiais que são utilizados. Então, nesse tipo de texto, que são as instruções visuais, nós observamos também os materiais utilizados bem no início e os passos de montagem. É nisso que é semelhante, tá bom? Os materiais utilizados e os passos. Porque no jogo nós vemos lá que cada jogo tem os seus materiais, né? Se for um jogo de tabuleiro, tem as peças. Aí tem lá também as instruções de como jogar, tem as regras, né? E aqui, nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura, nós observamos os materiais utilizados e também os passos de montagem. Você pode até pausar o vídeo para você poder copiar essas respostas, tá bom? Que essa atividadezinha está sendo feita agora e a tia não vai voltar nela mais. Então, pause o vídeo para você poder fazer direitinho, ó. Para você poder escrever as suas respostas, certo? Ou como você tenha interpretado, tá bom? Não precisa ser do mesmo jeito que a tia escreveu aqui, certo? Dê uma pausa no vídeo e despause depois que você terminar de copiar, de escrever as suas respostas, porque agora a tia vai para a seção Gostar de Ler, que é na página seguinte, tá bom? Para nós fazermos a leitura do texto. É uma leitura interpretativa do texto, um texto muito legal que vocês vão gostar também, certo? Depois que você terminar de copiar, de escrever as suas respostas. Essa seção Gostar de Ler. Sabe quem usa muito os manuais de instrução? Os inventores. Esse é o caso de Gastão, do texto abaixo. Leia. Não deixa a tia ler sozinha, você tem que ler comigo, tá certo? Fazendo a pontuação. Olha a aula de leitura, né? Na aula de redação a tia disse que é para fazer a pontuação direitinho. Ler sem pressa, procurando interpretar, tá bom? Vamos lá. Pode ler aí no seu livro também. O inventor de imaginações. O Gastão é um menino meio tímido, quieto, magrinho, adora hambúrgueres e jogos de computador. Mas o Gastão é bom mesmo numa coisa, na imaginação. Imagina sem parar. Na aula de ciências, Gastão ouvia com sono o velho professor gaguejando teorias científicas sobre o surgimento do universo. E não precisou muito para Gastão começar sua própria teoria sobre um universo só seu. Um universo onde houvesse um planeta quadrado, cubo cósmico, girando no espaço, como um quadrinho sobre uma grande mesa. E ali acontecia tudo ao contrário. As pessoas andavam para trás, tomando muito cuidado, pois a luz do sol era negra
e os dias eram escuros como a nossa noite. Em compensação, a noite era muito clara e todo mundo precisava de óculos escuros para dormir. Nesse planeta chovia de baixo para cima e as pessoas tinham que usar guarda-chuvas presos nos pés e pedacinhos de algodão no nariz para não se afogarem. Mas bom mesmo é que os pensamentos podiam ser vistos e ouvidos. E assim as pessoas de lá não mentiam umas para as outras. E por isso se davam muito bem. Os velhinhos davam grandes shows de rock e as mães pediam para os filhinhos irem dormir tarde, enquanto os pais faziam as tarefas escolares. Sem dúvida, esse planeta quadrado era bem avançadinho e Gastão continuaria nele se não fosse o sinal que tocou, avisando que era a hora do recreio. Então, olha só, crianças, a gente observa aqui que esse garoto, como era o nome dele? Isso mesmo, Gastão. Como é que ele era? Tímido, quieto, magrinho, gostava de hambúrguer e jogos de computador. Ele estava no meio da aula de ciências, ouvindo seu professor explicar algumas teorias científicas sobre o surgimento do universo. Então ele começou a criar sua própria teoria, imaginar o seu próprio universo no meio da aula, imagine só, né? E como era esse universo de Gastão? Esse universo, crianças, isso mesmo, era quadrado, cubo cósmico girando no espaço, um quadradinho sobre uma grande mesa. Olha só como é que as pessoas andavam. Elas andavam para trás. Era tudo o contrário do nosso planeta, né? O dia lá era como? Era escuro, porque a luz do sol era negra. E as noites lá eram como? Eram claras. E todos precisavam dormir de óculos escuros. Além disso, olha só como é que chovia. Chovia de baixo para cima. As pessoas tinham que usar guarda-chuvas nos pés, pedaços de algodão no nariz, né? E tem mais outra coisa. Ninguém podia mentir para ninguém porque as pessoas ouviam os pensamentos umas das outras. Os velhinhos davam grande show de rock. E ao invés de fazer as tarefas, os meninos, as crianças iam dormir tarde, os pais eram quem fazia as tarefas, só mesmo na imaginação de Gastão, né? Esse mundo, esse universo, né? Mesmo crianças. Porque no nosso não funciona assim, né? E o escritor diz, sem dúvida esse planeta quadrado era bem avançadinho e Gastão continuaria nele. Gastão estava viajando, né, na sua imaginação ali no meio da aula, se não fosse o sinal do recreio que tocou e acabou, né, trazendo ele de volta à realidade. A gente sabe, né, que é tudo fruto da imaginação, cada um pode imaginar o universo que quer, né, o universo que gosta, mas a gente sabe, né, crianças, que o nosso universo é perfeito, né, do jeito que ele é, né? Mas Gastão ali imaginou 1000 coisas para esse universo. Imagine só se daria certo esse universo de Gastão, né? Se o universo imaginado por Gastão fosse criado de verdade, as pessoas precisariam de quais instruções para viver nesse lugar? E aí, crianças? Se realmente existisse esse universo e de repente você tem curiosidade com o universo de Gastão, então quais eram as instruções? As instruções eram o quê? Andar com guarda-chuva nos pés, né? Colocar pedacinhos de algodão no nariz, usar óculos escuros quando for dormir. Os pais deveriam fazer as tarefas dos filhos. Nossa, que estranho, né? Então, algumas instruções a pessoa teria que ter, porque senão ela ia ficar perdida nesse universo, não é mesmo? Ela ia ficar totalmente perdida, ela não ia saber como viver nesse universo. Então, eram necessárias todas essas informações. Esse é um texto de Rogério Borges, um inventor de imaginações. Espero que vocês tenham gostado. Acho que vocês também estão imaginando aí no universo de vocês, né? E fica para uma outra oportunidade para a gente desenvolver um texto, né? Com o nosso próprio universo, com o universo de cada um,
tá bom? Vocês terão que realizar a atividade de casa, atividades suplementares. Se você tiver alguma dúvida, consulte a tia, que a tia está disponível, tá certo? Alguma pergunta, dificuldade nas questões, pode chamar a tia, que a tia está disponível ali para lhe ajudar. Não esqueça de mandar sua foto. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.